cuidado é o principal, né? Deus, a gente crê num Deus que nos cuida, que nos protege, que nos ampara, e essa experiência as mães nos passam, né? Não é um Deus que nos dá medo, que nos ameaça, que é violento, que é opressor, né? Eu não creio nesse Deus, eu creio num Deus amoroso. Olá, o Personalidades essa semana vem de novo com outra pessoa incrível, com uma história bonita, uma história inspiradora para trazer para vocês. E isso é possível porque a gente tem parceiros como a Clínica Veterinária São Francisco, que fica aqui em Araranguá, quase em frente ao restaurante Peninha, aqui no centro de Araranguá. E a Clínica Veterinária São Francisco é aquele carinho todo com os nossos pets, né? Os nossos amores que fazem parte da nossa família, e a gente quer que eles sejam tratados com todo o respeito, com toda a qualidade. E é isso que a gente recebe mesmo do Dr. Fábio Comim e da equipe dele. Além das consultas, além de procedimentos cirúrgicos, o Dr. Fábio Comim também tem ali hospedagem, se for necessário, tem a sessão de pet, que é com roupinhas, com ração, com tudo que tem numa lojinha assim, e sem contar o atendimento conosco, né? Nós, os donos, os pais dos cãezinhos e gatinhos, porque a gente também precisa entender o que está acontecendo com um cachorrinho, com um gatinho. Às vezes esse atendimento não é assim tão humano, sabe? E a gente fica meio de lado sem saber o que está acontecendo. Não é o que acontece ali. A Clínica Veterinária São Francisco tem o respeito com a gente também, e uma forma psicológica de tratar que é incrível. Bom, se tu conheces a Clínica Veterinária São Francisco, sabe do que eu estou falando. Se tu não conheces, tá perdendo tempo, vai lá. Falar em São Francisco, eu vou entrevistar hoje o reverendo Paulo Duarte. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, cara, que alegria estar aqui contigo. Qual é a diferença de reverendo, de padre, de pastor? Eu chamo de pronome de tratamento religioso, ou seja, tem a questão das ordens, que chamam de frei. Na tradição da igreja anglicana dos Estados Unidos, a tradição é reverendo, pode ver nos filmes, né? Sempre se dirige ao reverendo quando é a igreja episcopal. E também na tradição presbiteriana, nas tradições protestantes, né? Se chama reverendo. Mas também em certos lugares da igreja anglicana mesmo, eu mesmo morei no Uruguai, em Montevidéu, era o padre Paulo, né? É a tradição do catolicismo na Inglaterra, que os ingleses trouxeram. Então, o pároco da catedral, no qual eu cumpri o papel de 4 anos, era chamar o cura do tempo inglês. Ele cura. Né? Então, é uma maneira de tratamento, né, na área eclesiástica, né? Qual é a diferença entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja que é católica também, não é? Sim. Bebemos do catolicismo. O que significa católico? Católico é universal. Aí nós temos que entender que a primeira divisão da igreja cristã, que não se colocou também unida desde o princípio, porque foi a dispersão, a diáspora dos cristãos, né? E foram para vários lugares, Jerusalém, Oriente, nas Ilhas Britânicas, em Roma, e a igreja foi crescendo. Pequenas comunidades de fé. Quando veio o movimento e a política dos papas, dos líderes religiosos, né, a igreja foi criando uma unidade, né, mais estrutural. E a primeira divisão desta separação do século V, vamos dizer assim, até o século XI, foi a separação, ou seja, o cisma do Oriente e do Ocidente, da Igreja Católica, cristã, né? Que é a igreja que até hoje, né, do Oriente, que ficou na sede de Jerusalém, e a romana, no caso, em Roma, né? Então foi o cisma, e nesse tempo do século V ao século XVI, a igreja anglicana fazia parte dessa história única da igreja do Ocidente. Né? Mas ela surgiu
lá antes do século V, com as pequenas comunidades, né? E ali nas Ilhas Britânicas, na área celta, nas montanhas celtas, que a igreja tem a sua base, né? Com a relação com a criação de Deus, o papel da mulher, um papel importante na liderança da igreja. Ali nas montanhas é que o pessoal... É possível ter uma reverenda? Sim, a igreja anglicana tem mulheres sacerdotes, né? Até porque faz muito sentido, porque as mulheres, eu acho que são as que mais participam da vida religiosa, não? Sim, olha, podemos ver desde o princípio, né, na ressurreição de Cristo. Quem foi ver o túmulo vazio foi as mulheres que foram testemunhar a comunidade que estava fechada com muito medo, né? E aí depois foi os apóstolos, né, Pedro, e foram lá olhar, observaram e também creram nesta manifestação de Deus, né? Como um Deus que rompe a barreira da morte, né? Onde a morte não é a última palavra, mas sim vem a vida vencendo a morte. Essa é a experiência que eles tiveram e que nós trazemos até hoje em nossas vidas, né? Sempre a vida vencendo a morte. Quando que estas crenças começaram a surgir em ti, no Paulo? Tu sempre acreditou nas coisas da tua igreja e portanto, foi para a igreja porque tu já acreditavas nisso? Ou foi um pensamento que foi se modificando? Eu creio que a fé é um processo constante, né? E a primeira coisa que eu acredito, a primeira experiência com Deus é com nossos pais, né? Especialmente a mãe, né? Nas suas cantorias, quando faz a gente dormir, né? Eu lembro da minha mãe cantando, né? Falando, eu me lembro de ver assim, quando estava com medo, né? Porque a gente foi criado numa casa que não tinha luz elétrica, né? Ah, é? Claro, onde? Santana do Livramento. Mas bate lá longe. Santana do Livramento, da fronteira. Eu nasci 2 quadras do Uruguai. Sério? Eu sempre comi pão e carne importadas, né? O pessoal fala ir para o exterior, eu sempre fui todos os dias para o exterior, né? Entendo. Então nossa alegria era mandarem a gente para os vizinhos, para os amigos, para a família, ir no Uruguai comprar pão, né? Na padaria, né? Na carniceria, né? E a carne sempre, por causa da questão do preço, né? Às vezes estava mais barato no Uruguai e a gente ia para o Uruguai, senão os uruguaios vêm até hoje assim, né? Essa integração, né? Então quando falam... irmãos? Eu sou o mais novo de 4, né? São 2 casais, né? Eu sou o caçula. Então, eu digo que a minha mãe, já naquele movimento das mulheres, ela começou a trabalhar quando eu tinha 3 anos. Os outros, ela estava em casa para educar. Tá. Então, eu digo que eu fui... ela me chamava o filho assim, meio desligado, porque eu aprendi na dor ficar longe da minha mãe. Né? E os outros eram mais ligados. Então eu viajava e ela dizia, mas tu não me ligou, tu não me disse como é que está, e essas coisas. Para mim aquilo era natural, né? Claro. Mas eu lembrava sempre dessa experiência. Ela ia, né, à noite, até com os mosquitos, não pegar a criança, ela ia lá com uma lâmpada e cuidava, aqueles cuidados, a gente acordava, ela estava ali cuidando da gente. Então, tu acha que isso é uma coisa divina? Isso eu acho que o cuidado é o principal, né? A gente crê num Deus que nos cuida, que nos protege, que nos ampara, e essa experiência as mães nos passam, né? Não é um Deus que nos dá medo, que nos ameaça, que é violento, que é opressor, né? Eu não creio nesse Deus, eu creio num Deus amoroso. Aí eu fui, na Igreja Católica Romana minha mãe casou, né, e foram batizados os meus irmãos, mas eu já fui batizado na Igreja Anglicana. Foi meus irmãos que foram convidados, né, por uma vizinha que era da Igreja Episcopal Anglicana para participar. Eles foram e eu acompanhei, né? E então eu creio muito também na missão, no convite, na acolhida, né? Eu acho que a igreja começa na maneira de você acolher as pessoas, né? Então eu vi em tudo isso, e eu me lembro até hoje do meu primeiro pároco que faleceu. Eu entrei na igreja em 69, eu tinha 5 anos, né? E ele faleceu em 70, né? Um ano depois, no dia 20 de setembro, que é a festa do Rio Grande do Sul, né? 20 de setembro, dia da Semana Farroupilha, né? Naquele domingo, no dia 20, foram avisar que ele havia falecido. Ele não chegou para a hora da celebração, e estava o auxiliar dele, que hoje era um bispo aposentado, o Dom Orlando, que era diácono ainda, estava auxiliando ele lá. Era o reverendo Telmo,
né? Um homem com 38 anos, jovem ainda, né? Uma formação muito interessante na música, um carisma muito grande. E na nossa tradição, o reverendo sempre no final da celebração vai para a porta da igreja para saudar um por um, né? E ele, quando chegava as crianças, ele chegava e se ajoelhava e dava um abraço fraterno, assim, que nos dava aquela relação, experiência de segurança, de acolhida, né, do próprio Deus, porque Deus se manifesta através das pessoas. Então, eu creio nesta igreja, que é acolhedora, que é libertadora, que nos cuida, que nos protege e que é um espaço de aprendizado na relação comunitária e pessoal com Deus. Então eu aprendi a gostar e me sentir chamado. Depois eu fui acólito, que é o coroinha que você, né? Eu aprendi a servir no altar, é uma experiência fantástica para as crianças. Por quê? Uma relação com o sagrado, né? Que a criança adora, ela precisa dessa... Tu tinhas noção de que aquilo era sagrado mesmo? Para ti era meio uma brincadeira? Não, era muito sério, muito sério. E a criança, eu sempre digo que quem evangeliza é as crianças. E não é à toa que Jesus diz, olha, se querem entrar no reino do céu, seja que nem elas, porque criança não tem passado, ela tem o presente e a vontade de crescer, ela está aberta para o novo, né? E quando a gente quer se relacionar com Deus, mesmo na idade adulta, nós temos que ser que nem elas, está aberto para o novo. O passado, os erros, a gente não apaga, mas eles não têm mais sentido para a gente quando a gente se arrepende e decide mudar. Tu chegou a passar alguma fase na tua vida em que tu tivesse que colocar isso em prática? Assim, eu tenho que desapegar do que passou, tu tivesse que passar por isso, pessoalmente? Sim, a gente tem que toda hora estar se superando, porque tem coisas, ameaças e externas, né? No caso, a gente vivia muito na relação com as outras crianças, né? Na rua, que a gente criava, a gente brincava na rua, né? Com os irmãos mais velhos, que na verdade quem me cuidava eram meus primos e primas, né? E as minhas irmãs, claro, né? Então era uma relação assim de cuidado, né? Na experiência delas, até a minha irmã sempre conta, né? Que uma vez ela ficou me cuidando e me derrubou no chão, aí quase levou uma surra da mãe. Mas as crianças já aprendiam a cuidar uns dos outros. Você se chamava de Paulo, de Paulinho, do quê? Eu sou Paulo Roberto. Numa época me chamava de Betinho. Claro, e depois Paulinho. Aí o pessoal daqui vai na igreja, né? Aí o pessoal vai na igreja, lá na igreja lá de Porto Alegre, quando vai onde eu nasci, ou vê alguém, né? O pessoal, até tem uma irmã nossa que é aqui em Criciúma, ela é de lá, me viu pequeno lá em Livramento, né? E para ela eu sou o Paulinho. Paulinho, né? Então eu penso, mas como Paulinho? Como é que era o Paulinho? Era obediente? Era o que tu falou um pouco de que era muito liberto, assim. O Paulinho era muito assim ligado com a natureza, né? Eu convivia muito com meu pai. Meu pai trabalhava à noite, descansava de manhã e depois ele era guarda noturno, né? Ele cuidava as praças públicas, né? Então tinha uma relação muito forte com a saúde também e com a natureza. Na saúde por parte da minha mãe. A minha mãe foi 20 anos cozinheira no hospital. Me relacionei, hoje os médicos estão lá, cirurgião, nós brincávamos juntos, eram os filhos dos médicos da época, né? Então, o doutor Vânios, doutor, né? Adriano, que eles são amigos. Então, a minha mãe, a vida no hospital para mim era algo normal, né? E depois eu trabalhei muito, assim, no meu ministério, a questão do cuidado das pessoas enfermas. A capelania que eu mais gosto é o hospitalar. Tanto que eu fui em Porto Rico fazer um pastoral clínica no hospital da Igreja Anglicana, fiquei um mês lá, né? E trabalhamos essa questão do sofrimento no outro, né? E depois o sofrimento como ele acontece em nós. É muito interessante, colegas que são psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, né? E eles trabalham a questão da teologia, da prática também, do cuidado pastoral, nesta parte da ciência também. Então a gente tem essa experiência, né, do cuidado. Então eu acho que igreja é ser comunidade de fé, esperança e amor, que aprende a cuidar uns dos outros. E cuidado é amor, né? Reverendo, cada vez mais a gente ouve assim que as doenças físicas, elas são emocionais ou elas são espirituais, elas não estão aqui, elas estão... psicossomáticas. Quase 90%, 95%. A religião pode entrar nessa cura? Claro, porque o ser humano é um ser integral.
É triste ver às vezes os médicos, né, pensar que eles são deuses, né, que acham que a medicina por si vai curar alguém. Eu sempre digo, o médico pode ser o melhor que for, ter a melhor medicação, o melhor hospital e a pessoa morrer porque ela não quer viver. Jesus diz, vai que a tua fé te curou. Né? Então, a pessoa tem que querer. Às vezes tu está num hospital, tem menos recurso, às vezes não tem o recurso que outros têm na medicina, e você, na mesma enfermidade, você se cura. Por quê? Porque o ser humano, a paz que o ser humano busca não é a pax romana, que eu sempre digo, da lei, né, e da força. Né? Os romanos, eles lideravam assim, né? Até hoje, você fez direito, estudou o Código de Leis, né, romano. É importante, ele é importante. Mas para os gregos, a Irene, que tem o nome de Irene, é paz no grega, né? Ah, é? Irene é paz grega, né? Era paz de espírito. Né? Os gregos criam muito nessa paz de espírito, muito da questão da filosofia. Então, os gregos nos passaram esse conhecimento. Mas só isso não bastou para eles. Chegou o momento que a razão chegou no limite, que eles pediram, mas e aí? Quem é esse que anuncia tudo isso? Que era Jesus Cristo, né? Aí eles começaram a questionar, ou seja, será que é só a razão que resolve as coisas? Né? Então, aí vem Jesus na tradição judaica, né? Ele diz, olha, eu tenho uma paz que é diferente. Shalom Adonai Shalom, a paz do Senhor. E essa paz que eu creio, que eu trabalho e busco ter em mim e com os outros. Né? E para o mundo. Então, a paz judaica, ela é integral, ela vê o mundo na integralidade, a criação como uma integração. Né? E hoje a filosofia quântica, né? a física quântica está nos trazendo isso, né? Que uma ação contra uma espécie aqui vai afetar o mundo, nós somos interligados, né? E a oração minha pelo mundo vai melhorar o mundo. Né? Nós temos poder, e o poder que Deus nos deu, não é o poder de ser servido, o poder de mandar, o poder de ter os outros como subordinados, mas é o poder do Espírito Santo que nós recebemos em nosso batismo. Então Jesus diz assim, olha, tu quer te curar? Tu tem que ter a paz espiritual, afetiva, emocional, e aí vem a física, né, e material. Ele não separava as coisas, né? Eu sempre digo que a paz de Cristo, a paz que Jesus anuncia, é uma paz que não é de Newton e nem de Descartes, né? Que fragmentou tudo, né? E criou essas coisas assim, tudo fragmentada, né? Eu sempre digo, às vezes, um empregado, né? Um operário de uma fábrica, ele passou aquela parte da peça inteira, ele nem tem noção do todo, né? E antigamente eu me criei com meu pai, trabalhando com meu pai, ele entendia de pedreiro, ele entendia de carpinteiro, fazia coisas fantásticas, uma criatividade tremenda. Nós conhecíamos o processo, porque era uma produção menor, claro, né? Mas quando é uma produção em série, você às vezes aprende a fazer só uma parte do produto, né? Então, essa fragmentação veio para a nossa vida espiritual. Quem criou essa questão de espírito, alma, e corpo, né? Isso foi os gregos, é uma filosofia helênica. Quem separou o homem, fragmentou o homem, o ser humano, foi os gregos, foi, né, os helênicos. Né? Então Jesus sempre viu a tradição judaica sempre viu o ser humano como um ser integral, integrado na sua realidade. Né, até hoje. E o ser humano e o judeu, nos Salmos você vê, a busca dele é ser justo. Né? Ele quer ser justo. Ele exigir que os outros sejam justos com ele e que Deus ajude nisso e ele ser justo com os outros. Né? Essa é a espiritualidade do homem judeu. O senhor não tem a impressão de que a gente não tem crescido espiritualmente? Eu digo a gente, a humanidade. Vamos pegar assim, desde, sei lá, Moisés, Buda, Jesus, porque o pensamento cartesiano tem algumas décadas. Sim. Depois que vem essas pessoas todas que falam de integralidade, de espírito e de um todo, a gente ainda volta para resumir as coisas. O senhor não tem uma sensação de que a gente não está evoluindo? Olha, eu sempre busco ver a vida assim, ontem foi bom, né? Hoje tem que ser melhor e amanhã melhor ainda, né? Eu creio nisso. Você vai ser melhor em algumas coisas, outras coisas não vai ser tão bom assim, mas você é integral, né? Então, você sempre está evoluindo, está melhorando, eu creio nisso.
né? É uma construção diária. Então, mesmo com as dores, as fraquezas, porque a gente pensa que o ser humano não veio para sofrer. Jesus disse assim, me segue que você não vai sofrer mais. Ele não disse isso. Não, você me segue, que não é mágico, ele não é mágico, né? O ser humano, ou seja, como diz o poeta, né? Que o homem que passa pela vida e não sofre, ele não foi homem, né? O espectro de homem, né? Ou seja, nós vivemos aqui para enfrentar o sofrimento, a dor, mas para que né? isso? E passar por isso, para crescer. Mas né? para crescer para quê? Para crescer. Então, Jesus diz assim, tu me segue que eu não vou aliviar o sofrimento. Ao contrário, tu pode até sofrer mais e me seguir. Mas para que serve esse crescimento? Esse crescimento para você aprender a ter sensibilidade, eu creio, e compaixão com os outros, né? O que Porque o natural do ser humano é sentir pena um dos outros. É o sentimento mais medíocre que uma pessoa pode sentir por outra, né? Jesus sente compaixão. Ele se coloca no lugar da outra. Ele se coloca na alegria da outra. Ele se coloca na dor da outra. Porque pena é uma coisa que tu sente, mas tu pena, se coloca... Mas não faz diferença na tua ajuda. vida e nem na vida do outro. O que é sentir pena do outro? É verdade. Né? Tu tem que exigir que o outro, exigir do outro. Quando eu vejo uma pessoa que está sem um projeto de vida, quando eu chego lá na igreja, bate na porta da minha casa, eu convido elas para passar com qualquer pessoa e sentar. E olho no olho, qual é o teu projeto de vida? Tu acha que teu projeto, Deus te quer isso, que tu vá seguir pedindo? Tu tem que ter projeto. Tu sai viajar e não ter programa, eu me programo, não vou viajar, então como é que tu tá, o que houve? Tu quer essa ajuda? Eu posso te ajudar, né? Mas nesse sentido, que tu seja gente, porque a primeira vocação nossa não é ser cristão, budista, né? É ser gente, isso que Deus quer da gente. A primeira vocação nossa é ser gente. Depois você vai ser cristão, vai ser budista, vai ser espírita, vai ser, né? Isso é uma opção sua. Mas a opção que Deus nos trouxe aqui, nos escolheu para estar aqui, é para nos sentir gente e irmãos uns dos outros. A gente começou o bloco falando, e o senhor falou, Maria, que Jesus voltou, foi uma mulher que veio para encerrar esse bloco, falar da vida após a morte. No que o senhor crê? Há uma vida após a morte, a reencarnação, o que há? Eu creio na sabedoria da manifestação da igreja, ou seja, ao longo da história. Tem o credo apostólico niceno. O que diz o credo apostólico? Naquela lógica da paz de Cristo, né? Eu creio na ressurreição do corpo. Aí o pessoal, mas como? Né? Se o corpo, né? Mas a palavra diz, do pó vieste, ao pó voltarás. Tá. Né? Aí Paulo nos dá uma dica, né? Uma direção, o corpo espiritual. E aí, minha irmã Karen, é mistério. A fé você não explica. O mistério, se você explicou, deixou de ser mistério. Então, na realidade, não há assim uma explicação. Eu morri e vai acontecer isto. Eu sempre digo, eu não me preocupo com a vida depois da morte. Por quê? Eu me preocupo com a vida antes da morte. Porque é aqui que nós podemos fazer a diferença e mudar os destinos nossos e do nosso semelhante. Como fez Jesus, como fez Gandhi, como fez Mandela, né? E eu creio na liberdade de espírito, essa que os gregos dizem, né? Eu posso estar preso num presídio, mas eu sou livre. Paulo dizia, eu estou preso, os homens me prenderam, mas eu sou livre. Né? Coisa que viveu Mandela, né? Os seus algozes prenderam 27 anos, pensando que iam apagar o seu sonho. Ao contrário, ele se fortaleceu mais, porque ele leu mais, ele se relacionou mais com os de fora, teve mais tempo, né? Quando saiu, governou naturalmente seu povo e levou para uma... Então Gandhi dizia, não é com poder, com força, né? Não é na Pax Romana que eu vou libertar a mim e os demais, né? É um testemunho de vida. Ele, no jejum, né, do homem fraco, mas ele é um homem muito sábio, fez direito, advogava, né, defendia a Índia das políticas da Inglaterra, né, o Império, e ele conhecia muito bem como é que pensavam os ingleses, né, morou lá, se formou lá. Então, essas pessoas, né, eles têm que interagir com os outros, com os diferentes. Por isso que eu digo que ser diferente é bom, né, e a vida, ela é para ser agraciada porque nós temos a fé que Cristo, né, nos presenteou a vida eterna. Né? Não é porque eu faça pelo outro é que Deus vai me dar, Ele já me deu esse presente. Mas esse presente da vida eterna, da salvação, Ele nos deu mas de graça, né? Presente, de graça. Né? Mas esse presente tu pega, como a gente ganha um presente de um amigo, ele tem mais valor ou menos valor. Ou seja, você pode abrir, né, olhar e guardar, e nunca mais usar. Você pode abrir
e usar e aquilo se tornar um sacramento para você, né? Porque você, não pelo valor que tem em si o produto, mas quem lhe deu, tem uma história, tem uma vida. Então Deus tem uma história conosco, mandou o seu Filho para passar por tudo que nós passamos, pelo sofrimento, só não pelo pecado, cremos nós, a igreja. E aí Ele nos ensinou a dizer, olha, se vocês caminharem comigo, se vocês me seguirem, vocês não é que não vão sofrer mais, até vão sofrer mais, perseguição e morte até, mas vocês vão experimentar a força da vida em vocês, ou seja, vocês vão aprender a enfrentar o sofrimento e enfrentar as forças do mal. E aí Santo Agostinho nos ensina, né, que o mal é a ausência do bem. Se você vive o bem, o mal não existe, né? A luz, né, é ausência, as trevas é a ausência da luz, né? Então, dizia ele, e a gente aprende isso, né, também na ciência, né, que é graça e dom de Deus também a ciência. Então a igreja teve um momento que a ciência e a fé eram antagônicas, hoje não tem cabimento, né? Então a medicina hoje não é antagônica, né? Então os médicos precisam da fé e nós precisamos dos médicos, porque cremos que Deus dá esse dom da capacidade, da inteligência, né, do estudo, para eles poderem trazer a coisa. E eu senti a mão de Deus na mão dos médicos, quando eu assisti uma cirurgia de coração, né, lá em Porto Rico. Vamos deixar essa história para o segundo bloco, para todo mundo ficar bem curioso. No segundo bloco a gente volta então com o reverendo Paulo Roberto Duarte. Não sai daí. Que sempre ter contigo 3 livros, né, o dicionário, a Bíblia e o Pequeno Príncipe. Ai, que ótimo, que lindo isso. Maravilhoso. De volta com Personalidades, a gente conversando aqui de coisas boas, de coisas profundas, de coisas importantes na vida da gente. E o que é mais importante do que a gente compartilhar o ensinamento, a vida dos filhos com outras pessoas? Por isso a escola tem que ser uma escola muito bem escolhida, com profissionais que tenham não só o conteúdo adequado, mas que tenham, sobretudo, respeito e amor pelos nossos filhos. E é o que a gente encontra no Xodó da Tia Joyce e no Extensão X, que vai desde os pitititos, assim, recém-nascidos, que é bem difícil a gente deixar, né, na confiança de alguém, e ali no Xodó a gente pode deixar, porque elas são assim, sabe quando a gente deixa o filho assim com a mãe, com a avó, com a tia, mais ou menos assim, que a gente confia, sabe que vai ser bem cuidado. E o Extensão X vai até o terceirão, e a gente sabe, confia mesmo nessa qualidade de ensino e, sobretudo, no amor que os nossos filhos recebem daquela equipe incrível que a Joyce e o Jonas conseguiram montar. Fica a minha dica de educação. Se os seus filhos ainda não estudam no Xodó nem no Extensão, este ano, pense isso para o ano que vem. Com os filhos a gente não pode economizar, tem que ser o melhor, né? Voltando aqui, falando de melhor, vamos falar do Grêmio. Então quer dizer que a sua mãe, que teve tanta importância na sua vida, essa mulher sábia, incrível, gremista, não influenciou nisso? Pois é, cara. Mas que coisa! Foi assim, a gente brincava na hora do jogo, do Grenal, e escutava o rádio. Tá. Aí a mãe era gremista. Eu, claro, caçula, sempre ligado à mãe, né? Ficava do lado dela. Tá, sou do Grêmio, então. Aí depois, os amigos, né, meus primos já eram gremistas, e a gente escutava o rádio. Todo mundo indo no caminho do bem. Mas eram maiores que eu. Isso. E aí a gente escutava, gritava e coisa. Depois, quando eu não nasci na geração da televisão, né? Depois veio a preta e branca, depois veio a colorida, né? E quando eu vi, primeiro Grenal que eu vi, que era colorido, eu digo, mas qual é o Grêmio aí? Porque eu não conhecia essa... sim, não, claro. qual é o Grêmio? Não, o Grêmio é de azul, listrado. Eu digo, não, mas eu gosto mais do vermelho. Foi por causa da cor. Tu viu que tu tá de azul, preto e branco hoje? Mas eu gosto do azul para roupa. O azul celestial, e daí né? tu escolheu pela cor. E aí então, e o meu irmão também, sempre pressionando, para mim, o meu irmão mais velho, sabe como é que o irmão também tem muita influência na vida da gente, a pressão aquela, né? Eu te dou isso, eu te dou aquilo, aquele negócio, né? Vantagem. Mas não foi tanto por isso, mas foi mais por essa visão assim do Inter. E eu peguei aquela fase depois em 70, que o Inter foi campeão do Brasil, né? Então ali que eu tomei a decisão, não, eu vou ser colorado, né? Mas, e aí mas gosto, né? Em matéria de Rio Grande do Sul, de futebol, sempre estou defendendo o futebol do Rio Grande do Sul. Mas você é torcedor
torcedor daquele que torce, que grita, que não sei o que. Ah, sim, eu me emociono com o Inter, né? Tu vê que as pessoas realmente, a gente vê que elas têm uma dificuldade, nem todo mundo é perfeito mesmo. Aí vem as cores da igreja, né? Espírito Santo, vermelho. Tu já está escolhendo a desculpa para torcer pro Inter. Aliás, tu és bem gaúcho nesse sentido, toma chimarrão todos os dias? Sim, toda assim? manhã, a primeira coisa que eu faço é aquecer a água, busco uma erva boa aqui na cidade e tomo um chimarrão. Começo o dia com chimarrão. E come churrasco? E como churrasco. Sabe fazer muito, churrasco? Não, aí já não sei sabe. muito. Quer dizer, fazer eu faço, mas se eu vou convidar uns amigos, são pessoas importantes para mim, eu não faço. Tu convida alguém que sabe. Um deles tem que saber bem, eu até ajudo, né? Ou convido alguém para fazer. Né? Mas se é pessoas da casa, assim, eu faço, não tem problema, né? A gente vai, né? Tá. Eu vou te dar uma dica pro pessoal de casa também. Se um dia tu receber alguém se inesperadamente quer fazer um churrasco e não acha que não dá conta, vai no restaurante Peninha, que é aqui em Araranguá. Conheço. Que todos os dias ao meio-dia tem churrasco. Várias vezes vamos ali. Então, é uma comida legal. Bem caseira, uma delícia, né? Maravilhosa. E fica a dica então do restaurante Peninha, com estacionamento amplo, dá para fazer o teu evento ali. À noite também abre, tem assim lanches, tábuas, mas também tem a la minuta à noite. O que tu mais gosta de comer? Olha, a gente é muito carnívoro, né? A carne, eu gosto muito de saladas também, né? E gosto muito da comida italiana. Eu morei em Horizontina, Santa Rosa, né? E lá eu aprendi a degustar comida italiana. Você cai entre nós. A gula é pecado? Eu acho que... Eu estava tão esperando só. Se é, eu estou em pecado constante, né? Eu gosto muito... Né? Eu tenho que estar me controlando, né? Aí eu digo na igreja, quando a gente faz a celebração, aí vai comer comunitariamente, eu digo assim, a gente faz oração e diz assim, ó, pessoal, comam de tudo, mas não comam tudo, porque não é só fome que mata. Quando a gente foi começar a entrevista, antes tu perguntou assim, tu vai entrevistar o Paulo ou o reverendo? Eu disse, os dois. E aí tu colocaste, como que chama essa... Creche, ou colarinho que chama, colarinho. né? Tu se sente diferente quando tu estás com o colarinho e quando tu não estás? Eu digo que isso aqui é o meu macacão, é o meu avental, né? Porque a igreja é serviço. Você tem que botar avental para servir, né, na mesa, né? Ou seja, todo profissional, toda pessoa tem uma roupa que representa. Eu gosto muito de rever o meu ministério a partir do garçom, né? Aquele que está servindo a mesa. Jesus era mestre e serviu, né? Eu gosto muito de ver como um enfermeiro, né, que cuida, né, no dia a dia, o médico dá o tratamento, mas ele que fica ali, das palavras deles, a maneira de tocar é que vai ajudar o tratamento, né? A relação, o olhar é que vai ajudar. E também gosto muito da profissão dos bombeiros, que se preparam para um momento trágico na vida da gente, né? Ou fogo, ou água, né? Eles estão treinando ali para... Então, eu gosto muito desta relação. O meu ministério, eu relaciono muito a essas pessoas, né, que servem, estão prontas para servir. Né? E aí eu me criei no hospital, falei que a minha mãe foi cozinheira, né, 20 anos no hospital, e eu me criei ali que a gente vê o ser humano como ele é, né? A gente vê que o pó, não somos nada se não é Deus, né? Como é que tu te eterniza falando da vida, né, eterna, né? Como é que tu vai te eternizar neste mundo e para a eternidade? Não é quando você entra na vida dos outros, entra no coração, na alma do outro. Aí você fica eterno. Muitos morrem mesmo. Ninguém quer saber, né? Ou seja, não querem lembrar. Quando lembram é como Hitler, né, na história, né? Outras pessoas que fizeram mal, né? E eu sempre digo que a minha mãe e meu pai, quando essa experiência de perdê-los, fez com que eu valorizasse muito mais as suas palavras. As suas palavras têm mais força hoje para mim do que antes. Que antes era repetição, era enjoado, o pai sempre está falando coisa que os filhos não querem ouvir, né? Coisa chata, mas aquilo é essencial para a vida. O que eles falam para ti ainda hoje, assim, que é muito nítido, muito claro, que é um ensinamento, assim, que cada um deixou muito forte? O serviço. Meus pais eram muito de ajudar os outros, assim, serviço, né? A minha mãe dizia, nunca nega nada para um vizinho. Se tu vê alguém, né, uma senhora com uma sacola pesada, vai lá e ajuda e leva até a casa, né?
Era assim, eu me criei carregando, nós estamos na Semana de São Francisco de Assis, o meu santo predileto, né? Eu me criei no meio da natureza e admirava a natureza. E a gente criava animais, eu ia buscar comida para os animais, né? Então, a minha relação foi muito com a natureza. Ô, reverendo, como a gente vê, como isso influenciou no teu ministério, né? Tu estava falando do servir, do não sei o quê, e a tua mãe te ensinando essas coisas. Aí tu era desde pequeno assim, então? Eu fico abismado, né? Porque para te ver como o ser humano está numa crise tremenda, né? Que precisa ter uma lei, né, para as pessoas darem espaço para uma senhora grávida no ônibus, para uma pessoa que tem problema físico. Isso aí, para mim, não precisa lei, isso está dentro para não maltratar os animais. Isso é valor, isso é princípio, isso aí faz parte da educação, né? Por que São Francisco é o teu santo preferido? Por causa da natureza. Eu sempre gostei, as minhas férias, eu saía da escola e ia direto para um tio que eu tinha no campo, na campanha, que elas chamam campanha, né? Então eu aprendi a plantar feijão, colher feijão, a ter um contato com a natureza, a fazer cercas, né, de aramados, fazer aqueles banhos, a banhar animais, gado, ovelha, andar a cavalo. Tu não ficas com peso na consciência? Como é que tu separa isso, o animal que tu ama e o animal que tu comes? Como é que tu separa isso na tua cabeça? O animalzinho deve ser um conflito. O que a gente cria, né? Eu tinha muito isso, a gente dá nome, né? A gente criava porcos em casa. Na época que a gente morava num lugar urbano rural, né? Ainda era permitido, a gente criava. E era difícil quando era criança, o pessoal, o pai do carnear aquele porco, não, aquele ali é meu, eu que cuidei, não pode. Aí eles deixavam, né? Quando eu me acordava já estava encaminhada. Então, o ser humano tem que aprender com os animais, né? O animal, ele mata o outro por necessidade. Mas tu acha que a gente come carne por necessidade hoje? Pela cultura, sim. Eu tenho uma amiga minha, uma monja budista, que ela disse que os budistas não comem carne, né? Mas o médico disse para ela, como ela tem origem indígena, e os indígenas, né, da herança, né, dela, hereditária, eles comiam muita carne. Ela disse, tu tem que comer carne, porque a tua estrutura física não é só para vegetal. O médico disse para ela, né? E ela voltou a comer carne. Eu acho que tem que ter as exigências de cuidado da vida, da não violência, mas tem coisas que tem que ser negociadas ainda, né? Porque faz parte da nossa cultura, faz parte da... Né? No primeiro bloco, tu falaste de uma cirurgia de coração que tu viu e que foi muito impressionante. Foi. Eu, quando senti a mão de Deus e a mão do homem junto, isso para mim é um milagre, né? E é isso que... O que é um milagre? É quando junta-se em comunhão, né, a vontade humana e a vontade de Deus. Não é mágica, é milagre. Ou seja, é algo que a vontade de Deus quer e a gente também quer. Quando a gente quer uma coisa e Deus não quer, aquilo não se torna, né? É uma tragédia a nossa vida às vezes, né? Então eu fui nesse curso lá em Porto Rico, um dos aprendizados é ficar um dia assistir uma cirurgia. Eu assisti partos, assisti uma cirurgia de uma perna de um atleta, né? Com medicina atômica, né? Ou seja, tinha que botar um colete de chumbo para entrar, os médicos operando ali. Mas eu fiquei mais tempo, foi numa cirurgia de coração. Era uma senhora idosa já, e eles passam todo o funcionamento do corpo para a máquina. E depois, o momento chave é esse, de passar o funcionamento do corpo para a máquina e depois trazer o funcionamento do corpo e o coração para mesmo. E eles fazem a cirurgia, o médico ficou em torno... Artificialmente funcionando. A urina, né, a circulação, o sangue fica passando e renovando, né, eles usam o mesmo sangue. Então aquilo ali eu digo, não, mas isso é fantástico, a mão de Deus e a mão do homem trabalhando para que a vida aconteça. E eu descobri uma coisa, porque eu via muito carne a porco quando era criança, né, e o ser humano tem o organismo mais parecido do ser humano é o porco, né, do humano é o porco. Tanto que fizeram experiência para transplante de coração, através do porco. O feto do ser humano e do porco, eles são idênticos por vários dias. Sim. Então, é interessante a gente ver assim que a gente é integral nesta criação, né? Com os animais, com as plantas. E nesse sentido que eu aprendi a admirar a criação. Tanto que um dos objetivos da missão da Igreja Anglicana, que é a reflexão nossa também, é que o primeiro passo é anunciar as boas novas do Evangelho, que é a Bíblia, né? Depois, servir aos necessitados com alegria. Transformar as estruturas sociais injustas, porque as estruturas são injustas, né? E são feitas por homens, né? E tem que ser sempre avaliada. A própria igreja tem que estar sempre
revendo a sua estrutura, né? Hoje acrescentamos mais uma avenida, já que estamos na cidade das avenidas, né? Que é educar, né, para uma cultura da paz. A paz precisa ser aprendida. Na igreja anglicana, às vezes perguntam para mim, o que a igreja anglicana pensa sobre tal coisa? Eu não sei o que a igreja anglicana pensa sobre isso. Eu posso te falar o que eu penso como anglicano. Que ótimo isso. Mas agora, o fulano falou sobre isso. Aí pode citar teólogos, pode citar das autoridades da igreja. O senhor falou em criação, o senhor tem filhos? Tenho, a Laís, né? Uma filha? É uma filha. A Laís é uma bênção, né? Nós esperamos ela 7 anos, né? Para minha esposa poder ficar grávida, com tratamento, coisa. E ela veio, né? Ela tá com em 2000, anos? Fez 15 anos agora. 15 né? anos. Nasceu em Santa Rosa, né? Lá na terra da Xuxa, onde ela tem ela mesmo patrocinou uma sala lá, né, uma clínica para as crianças, né? Xuxa? A Xuxa, ela é natural de lá, né? Ela é e tem a foto dela, né? Que lindo então isso. ela nasceu nesse lugar que ela ajudou com a oferta dela, né? Como é que é o nome da sua esposa? É Sandra Quevedo Costa. E aonde que o senhor conheceu E a professora, né? Professora, trabalha com educação especial agora, né? Que legal. Isso. Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos até no colégio da igreja, onde nós estudávamos, né? Instituto Livramento, existe até hoje. E então, depois dali, a gente conhecia os reverendos, aí também ia para a igreja, nos grupos jovens, nos conhecemos, mas ficou naquela conhecimento, era 5 anos de diferença. Quando a gente se conheceu, eu tinha 17, ela tinha, né, estava com 13, 14, então não. Mas depois que a gente veio se conhecer, em Porto Alegre, eu estava no seminário, ela foi trabalhar, a gente se conhecia e a gente entrou em contato. E aí começou, em 90 começamos a namorar. Qual é a coisa mais apaixonante da Sandra? Sandra, ela é assim, é aquilo que me chamou a atenção no ministério, né? Tanto que eu digo que ela é 50% do meu ministério. É saber servir. Não tem assim dificuldade para servir e fazer as coisas com amor e com dedicação, né? Ela é incrível e muito inteligente, né? Todo o raciocínio matemático que tem a minha filha é muito boa na matemática, vem dela, né? Não é teu. Não é É gremista ou colorada? É colorada, né? Mas não é muito de futebol, né? Tá. A família dela toda também tem a mãe, eu mexo com a minha sogra, né? Ela era colorada até eu entrar na família, depois ela passou a gremista, mas por causa de um irmãozinho da Sandra, que quando eu comecei a namorar ela tinha 2 anos, 3 anos, e o padrinho fez ele gremista. Aí, por causa do filho, ela passou a ser gremista, né? E aí eu digo mesmo que é por causa minha que eu entrei. A minha sogra. Só para contrariar. Só para contrariar. Sabe como é que é sogra? E a Laís, assim, o que tu achas, assim, uma qualidade, as características muito marcantes? A Laís é uma menina muito especial, ela é muito decidida, né? Disciplinada. Ela quer para ela vai, faz e busca, né? Então ela está naquela fase de se olhar, né, no espelho, também de buscar o melhor para ela na alimentação, na saúde, na questão física, vai na academia, né? E eu gostei muito de esporte também, né? Hoje sou mais sedentário. Você chegou a ser atleta? Então, sim, eu joguei basquete, treinei karatê, treinei boxe quando eu estava em Montevidéu, treinei lá também. Gostava muito dos exercícios, né? Força e agilidade. Tu sempre tens gostei. Gostava, massa física, né? Atletismo, tudo que aí os professores iam selecionando a gente, mas então eu disse para ela, busca porque é um caminho bom, a gente aprende a disciplina, o convívio, a cuidar de si mesmo, né? E claro, é bom para a vida, né? Então eu me realizo nela hoje, né? Que ela está naquela fase de cuidado. Aliás, falar em cuidado e beleza, eu fiz meu cabelo, eu disse pro Betinho que eu ia fazer o programa de costas, porque ele é tão maravilhoso, olha só. Ele faz esses penteados. Gente, ele faz assim, parece até que é fácil de fazer. Ele vai... E ele inventa na hora. O poder das mãos. Então, lá no Betinho, né, que é onde eu cuido das madeixas, tem corte, tem pintura, tem alisamento, tem... gente, tem uma coisa. Não sei se tu conhece. Botox de cabelo. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Não, vou botar até umas fotos para vocês verem enquanto eu tô falando. Que é inacreditável. Gente, isso é de verdade. Não é que foi pego de uma revista lá, não. Os cabelos que vocês estão vendo agora foram feitos pelo Betinho, ali no salão do Betinho. Olha a diferença, coisa incrível. E a Vogue é que ajuda o Betinho a reestruturar
o cabelo da gente fica maravilhoso. Realmente reestruturar. A Vogue é tudo de bom e Vogue é no salão do Betinho. O Betinho, além de todas essas mágicas aqui, ele também tem maquiagem, ele tem o Mário, que faz design de sobrancelhas. E aí quem se interessa, assim, acha legal para sua autoestima, tá bem, se achar bonita, a minha dica é o salão do Betinho. Um beijo pro Betinho e pro Mário. Aliás, falando Betinho e Mário, a igreja anglicana faz ou fez, o senhor faria ou já fez um casamento gay? Olha, a igreja anglicana, eu estou com um novo livro de oração comum aqui, né? E nós adaptamos a linguagem dele, linguagem inclusiva. Linguagem inclusiva. Fala em pessoas, né? Não fala mais essa questão, era muito... Posso dar uma olhadinha enquanto o senhor fala? O que é o livro de oração comum? É o que a igreja reza, pensa, né? E faz, ou seja, o que é lex orandi, lex credente, ou seja, o que a igreja crê, ela reza, o que ela reza, ela crê, né? E faz, deve fazer também, servir. Então, aí está os ritos da igreja, né? De matrimônio, de sagração, de isso bispo, aqui é para quem... E é para a missa também, para a celebração. É o reverendo que usa. É o reverendo, não os leigos, porque se teve uma mudança na igreja, que a igreja anglicana contribuiu, foi com Thomas Cranmer, um arcebispo de Cantuária. Se Lutero traduziu a Bíblia para a língua vernácula, ou seja, o alemão, foi a primeira tradução, depois do latim, né, que foi São Jerônimo que fez a primeira tradução, ele colocou na mão do povo a Bíblia, e a igreja anglicana colocou a liturgia, porque era tudo rezado em latim e de costa para o povo, e o povo tomou acesso. Aí está, então está tudo que a igreja pergunta sobre o casamento, está aí, né, o nosso rito. O batismo está no rito que nós vamos rezar, né? Na Eucaristia, na liturgia da palavra, tem oração matutina, vespertina, tem o meio-dia. Na realidade, estou fazendo de conta que estou vendo tudo e não enxergo nada. Você enxerga as letras maiores. Tem os salmos aí, o saltério está aí, né? Mas seria possível fazer um casamento gay, né, na igreja? Olha, a igreja ainda não autorizou, mas ela está discutindo essa questão, porque a sexualidade, a gente usa muito a sexualidade, ou seja, na visão dos órgãos genitais, né? O homem ainda pensa muito essa questão. A igreja está discutindo isso, bebendo da ciência e também dos valores culturais, né? E também o mais importante é a pessoa, você respeitar a pessoa. A sexualidade passa pela mente, pelo coração e também pela genitália, né? O homem não pode ver só de uma maneira a sexualidade. E diz assim, a Santo Agostinho disse, né? Ama e faz o que queres, ou seja, quem ama não faz o mal para o outro. Né? Então, a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, eu não vou dizer que pessoas que têm sentimentos, eu tenho testemunho de pessoas que, agora no Fantástico, deu um programa muito interessante, né? De crianças que nascem com um corpo feminino e tem toda a expressão no seu ser, né, íntimo, masculino. E a ciência está buscando isso. Então a igreja tem que buscar. Porque a igreja busca amar as pessoas, não dizer o que as pessoas têm que fazer. Né? Mas eu pergunto, você é contra ou a favor? Não, eu não tenho direito de ser contra ninguém. Eu tenho direito de ver o outro como meu semelhante. O senhor não acha que nesse caso há muita confusão entre amor e sexo? Sim, há muita confusão. Como se o amor fosse restrito ao sexo, como se o sexo também só funcionasse com amor. E não é. E a pessoa é muito mais do que isso também. Né? Muito mais do que isso. E ela se realiza de uma forma, né? E levando a liberdade também ao ser humano, a dimensão que a gente não conhece, porque o ser humano, a gente não conhece 10% né, do ser humano que passa no coração. Tem o Salmo 139 que diz assim, Deus nos conhece muito bem, né? Nem nós nos conhecemos como Deus nos conhece. E Ele sabe, né? Deus não olha as aparências como nós olhamos, Ele olha o coração das pessoas. E Ele quer o bem das pessoas, né? Então, meus parâmetros, né? Eu sei o que é bom para mim, eu devo saber o que é bom para mim, mas agora para o outro eu não sei. Então, nesse ponto a igreja anglicana está aberta, está refletindo e tem movimentos muito fortes dentro da igreja que eles querem ser notados. Né? Assim como as mulheres não existiam na igreja, só trabalhavam, elas hoje são presença viva. Assim como os nossos irmãos com deficiências físicas não existiam, hoje eles são agentes da história e estão aí dando testemunho, ocupando o seu lugar. O senhor falou
que inclusive gostava de acolher as pessoas e perguntar para elas qual o projeto de vida delas, sim, né? Sim. O senhor não sai para viajar sem ter um plano. Qual é o seu projeto de vida daqui para frente? Até onde o senhor pensou? Eu sempre gostei da missão, da expansão da igreja. Onde eu vou, eu sempre fui levado para um lugar onde a igreja tinha que expandir. Né? A primeira paróquia que eu peguei aqui no Brasil foi aqui. Né? Eu sempre trabalhei em missão. E depois fui lá para Montevidéu, lá tinha uma paróquia histórica, mas também a missão era um desafio. Né? E o desafio lá era com as pessoas de rua, nós trabalhávamos. Né? Tinha 5 projetos na minha paróquia lá que a gente trabalhava com meninos de rua, com o pessoal que estava na rua, com um refeitório para eles, com também tipo o pessoal da PAI, assim, uma escola nível da PAI, assim lá. A igreja tinha também uma guarderia que vem ser uma creche, né? A gente trabalhava também com funcionários muito qualificados, né? Tinha um projeto de uma ONG da igreja, uma ONG, né? Então eu vivi essa experiência do serviço, né? Agora, o meu sonho, projeto, sempre o projeto que eu apresento, porque a gente tem família, né? Que seja bom para minha família, para mim, né? E melhor ainda para a igreja. Tem que ser bom para a igreja. Não pode ser bom só para mim, nem só para minha família. Tem que ser bom para a igreja, né? Então tem que ter essa comunhão. Então os bispos já sabem quando vêm negociar com a gente, propor alguma coisa, que a gente tem essa visão. Não queremos ir para um lugar, né, que seja bom para a gente, mas que seja a necessidade da igreja e para melhor para as pessoas. Para isso tem que contar realmente com uma família muito compreensiva que esteja abraçado, sim, né? Sim, abraçado. Na realidade, o ministério, como o senhor falou, não é só o senhor, né? Claro, eu fui para Montevidéu porque minha esposa deixou muita coisa, deixou da profissão dela, né? Deixou de estudar também para ir para lá, me acompanhar e trabalhar comigo. Então, é toda uma questão de comunhão, tomar decisão juntos, né? E que seja bom para todos, senão fica difícil, né? Reverendo, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu agradeço o convite. Eu sei que é tão pouquinho, porque ele tem tanta coisa para falar, ele é maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu sou uma grande, não diria fã, porque não é, mas eu acho uma admiradora muito grande do seu trabalho. Muito obrigada. Eu agradeço esse convite, né? E conte comigo, né? Para aquilo que for para gerar vida, né? E respeitando sempre as pessoas, porque o templo que a gente tem que adorar e respeitar e abençoar é o templo do Espírito Santo, que é cada um de nós, né? Que Paulo fala, né? Então, nós somos o templo do Espírito Santo e esse templo é que nós temos que cuidar. Obrigada. Amém. E eu fico por aqui hoje, mais semana que vem volto com outra grande personalidade. Um beijão, até lá, tchau.